Saúde mental. Eu nem vou fazer joguinho, é isso. Antigamente era visto como um tabu ou até mesmo uma ideia inexistente, uma desculpa para pessoas preguiçosas. A saúde mental é um tema muito importante. Da mesma forma que você precisa se cuidar para não pegar um resfriado, é necessário também ter cuidado para não desenvolver um problema psicossomático, por exemplo. E obviamente, com o avanço da internet, esse problema foi escalonando cada vez mais. Cultura do cancelamento, ataques diretos, falsas ideias de vidas perfeitas, enfim. Tudo isso acaba corroborando para ferrar cada vez mais com a nossa cabecinha, né? Só que eu não tô aqui pra falar sobre diagnósticos e etc. Até porque eu não sou profissional na área. Mas eu quero apresentar e falar um pouco sobre a minha experiência. Sendo uma figura meio antiga na internet, não como produtora, mas sim como consumidora, eu tenho uma bagagem meio grande. Eu tenho em mente que existem algumas coisas que vieram com o avanço da internet. E eu quero falar sobre isso aqui. Acredito que esse vídeo possa ser usado como exemplo para qualquer pessoa que trabalha com internet. Mas eu quero focar mais na comunidade de artistas, né? Que é a comunidade que eu participo. Já puxando o assunto, quando a gente começa, a gente precisa ser multifunções. Eu, por exemplo, eu sou roteirista, editora, artista, designer, streamer, captadora de conteúdo, social media, enfim. É uma sobrecarga muito grande, porque além disso você precisa focar na sua rotina, nos horários de sono, horários de folgas, férias, horários de entrega, ou seja, é complicado no início. A gente precisa se desdobrar porque não temos uma equipe para dar suporte. E essa galera grande, que consegue fazer vários conteúdos ao mesmo tempo, possui uma galera por trás. É necessário entender que no início é assim mesmo. No momento em que você tá construindo o seu nome, você consegue mais suporte para continuar. Só que muitas pessoas, elas não veem isso. Muitos acham que o pessoal que tá lá no topo já começou no topo. E eu não falo só no quesito de produção de conteúdo, falo também na parte de criar um traço artístico próprio. Muitos artistas, eles começam achando que já precisa ter uma arte marcante, e muitas vezes acabam pulando etapas. Foi assim comigo. Em vez de aprender os fundamentos, eu fui direto tentando conseguir o meu estilo, e isso tá me prejudicando agora. Eu entro em combustão só de pensar que eu preciso estudar a perspectiva, mas é necessário, não somente para cenário. Os artistas iniciantes, eles acreditam que precisam fazer tudo sozinho, e que não podem pegar atalhos ou usar de dicas disponíveis, pois isso é ir pelo caminho mais fácil. E essa quantidade de coisas pode ir te sobrecarregando no início. E é aí que surge o problema. A produção em stream é algo bem recorrente com geral. Quando você é um freela, normalmente você não costuma colocar horários nos seus trabalhos, e o que consequentemente gera uma carga muito mais pesada de trabalho. Como eu disse, no início você precisa fazer tudo, e esse peso de função é bem prejudicial, tanto na questão física, como poucas horas de sono ou uma alimentação desbalanceada, quanto uma parada mais psicológica, como o clássico burnout, né? E eu arrisco dizer que isso não é uma prática de artista iniciante. Pessoas que já estão há muito tempo na área do freela acabam passando por isso também. Eu sou um exemplo. Mesmo trabalhando quase 10 anos, ainda surgem momentos no qual eu me esqueço que sou um ser vivo que precisa de descanso. Uma coisa que acaba agravando essa situação são os clássicos motivacionais, né? Digamos que aquela romantização de produtividade em extremo, no qual você vê pessoas acordando às 3 horas da manhã, porque isso é a rotina de uma pessoa de sucesso, e eu admito que é muito bonito de se ver. Dá um hype você ver essas pessoas super produtivas e que fazem muitas coisas incríveis ao longo do dia, etc. Aí você olha pra sua vida e percebe que leva um dia inteiro pra concluir uma única função. E isso acaba mexendo com você, porque você acaba caindo naquela ideia de que você é alguém produtivo, porque você não consegue seguir esse mesmo ideal, desses perfis de pessoas produtivas, e acaba te arrastando para um limbo de tristeza e frustração, ao ponto de você achar que o que você faz não é o suficiente, ou que você não é capaz de ir além. Eu acredito que esse ponto é comum entre todos, a desvalorização. Um fato que aconteceu recentemente, e eu não vou citar nomes porque já foi resolvido. Basicamente, um youtuber grande, ele usou uma arte na sua thumbnail, e o artista que fez a arte pediu os créditos. Nada de errado nisso, né? Ele não tretou, ele não foi mal educado nem nada. Ele foi super respeitoso, por sinal. E quando eu entrei nos cortes do post... Ai, meus amigos, a quantidade de pessoas desmerecendo o trabalho do artista e até mesmo falando é por isso que a gente precisa usar o máximo de IA, olha isso, hahaha. E cara, é bem desanimador. A gente vê muitos relatos de artistas que foram desvalorizados pelo seu trabalho, sendo depreciados e ridicularizados, e obviamente isso ferra com a cabeça da pessoa. Muitos artistas, eles trabalham com isso, e é a sua fonte de renda, e receber comentários assim é bem paia. Ou então quando a pessoa tenta ser o rei do humor, ironias, piadas e
fazendo um rabisco e falando: olha, gente, eu tô vendendo isso por 1000zão, hahaha, quem compra? Ignorando o fato de que a produção da arte é uma profissão, e assim como um projeto artesanal, ele gera custos e que precisa ser abatido no projeto final. Eu acho que é consenso o fato de que os brasileiros têm uma certa desvalorização da arte, mas isso é assunto para outro vídeo. A desvalorização acaba gerando desânimo. Muitos artistas simplesmente desistem de continuar suas criações, e os que não desistem acabam por... Você já viu aquela frase, desenha not safe for work de furry, que é sucesso? Pois bem, pode até dar uma grana, mas a que custo, saca? E isso nem foi uma piada. Mediante a desvalorização do seu trabalho, a falsa ideia de que todos dão certo, menos você, acaba te levando para caminhos tempestuosos. Muitos artistas, eles acabam por vender o seu traço para coisas prejudiciais. E, querendo ou não, contato com algumas comunidades pode te deixar meio paia, sabe? Eu vi relatos de pessoas que eram constantemente assediadas pelo fato de desenhar em Not Safe for Work. E o fato delas rabiscarem uns seios e etc, de alguma forma dava uma falsa liberdade para as pessoas serem estranhas com elas. Eu acredito que o contato constante com determinados temas pode acabar sendo bem prejudicial. Algumas pessoas acabam indo por esse caminho seguindo uma falsa ideia de vida fácil e por estarem necessitadas por uma renda fixa, ou então por um reconhecimento. Acabam por ceder em algumas situações, não sabendo dizer não para alguns pedidos, por achar que não terá outra oportunidade. Saindo desse papo mais 18, vamos ficar um pouquinho na superfície, sobre as pessoas que acabam diminuindo muito seus valores em prol de fechar algum pedido por achar que aquele trabalho não vale esse preço. E por estar com essa ideia, acaba aceitando trabalhos que não estão no seu escopo. Por exemplo, pessoas aceitando encomenda de cenário mesmo não possuindo experiência suficiente para o trabalho. Isso vai te prejudicar por achar que não vai entregar um bom trabalho, não vai conseguir pensar em uma forma de criar essa ideia porque você não tem experiência e, enfim, só ladeira abaixo. E por mais que você ache que é só desligar o Twitter que isso some, bem, não é bem assim. O tempo vai passando e você continua nessa rotina. Você acaba ficando frustrado e revoltado por não ter a vida que os famosos digitais possuem, né? Mesmo se esforçando tanto, saca? Por que não dá certo? E aí você continua desenhando, continua trabalhando, mas você não se sente bem com o seu trabalho. Você não se sente satisfeito. A sua arte, ela tá com uma cara diferente do que você tem o costume e começa a se questionar por que não tá avançando. Já viu aquela frase, arte é expressão? Eu não sei se ela é exatamente assim, mas a criação e o desenvolvimento de uma peça artística pode sofrer influência do seu estado mental. Eu acho que um dos exemplos clássicos que temos são as artes criadas por Picasso. Por volta de 1901, seu grande amigo Carlos Casagemas, ele acabou por tirar sua própria vida. E isso foi um baque bem grande para ele, ao ponto de que esse luto refletiu nas suas obras, criando artes cada vez mais monocromáticas e sombrias. Esse período da sua vida ficou até mesmo conhecido como fase azul. Se você comparar as obras de outros períodos com essa, você vai perceber essa diferença. Então, realmente, se você não tá bem, as suas criações também não ficam bem. Consequentemente, você vai ficar frustrado, e é aí que a situação vai ficar bem mais complicada, tendo então desenvolvimento de problemas como burnout, ansiedade, crises depressivas por não conseguir atingir os seus objetivos. E refletindo nisso, o problema de saúde externa, como queda de cabelo, perca de peso, insônia, enfim, já deu pra entender. Como eu disse, eu não sou uma profissional na área, mas sendo uma pessoa que já passou por isso e às vezes ainda passa, eu tentei entender o que estava acontecendo para tentar resolver. O principal de tudo, procure ajuda. Como eu disse no início, muitas pessoas acham que saúde mental não é algo tão sério assim, e em contrapartida acham que uma pessoa que trabalha o dia inteiro na frente do computador não tem com o que ficar triste, né? Mas não importa a sua profissão, não importa a sua área, a consulta com um profissional qualificado, ela é muito importante. Mesmo que a pressão não seja tão forte, ainda assim é necessário. Além do auxílio profissional, é necessário que você compreenda que cada caso é um caso. A gente tem muito essa ideia de se comparar, né? Se você tá começando agora, não se compare com alguém que já tá lá em cima. Essas pessoas têm mais tempo de casa, ela tem mais experiência e uma vida bem diferente da sua. Não acho que você vai ter a mesma trajetória que a dela. O local onde você mora, o apoio que recebe, os métodos e as vivências da sua família, tudo isso pode se diferenciar em cada um. Então a comparação se torna injusta. Coloque isso em mente, tá? E é claro, o clássico, beba água, durma bem, faça exercícios, já entendeu, né? E uma boa forma de você conseguir isso é pela organização, mas presta atenção. Ao se preparar para organizar sua rotina, tente compreender o que tá rolando em sua volta. Veja os seus horários livres, os seus compromissos fixos, como escola ou um trabalho CLT. Veja as limitações que te cercam, as dificuldades, como por exemplo, morar 2 horas do seu trabalho e por aí vai. Cada caso é um caso, e você precisa pautar a sua rotina na sua vida, não na do influencer que possui motorista particular, trabalha em home office e formação acadêmica. Você precisa ser realista.
Não se esqueça de dar like aqui no vídeo e se inscrever no canal, tá bom? A gente tá quase batendo 10k. Lembrando também de me seguir nas outras redes sociais, eu tô sempre por lá trocando uma ideia. Eu também tô com encomendas abertas e se você tiver interesse em fechar um pedido, é só mandar a DM. Obrigado pelo suporte de todos e até a próxima!